Pronto, já estamos gravando a aula. Vou compartilhar aqui os slides da nossa aula, certo? E lembrando que essa aula vai ficar disponível também lá no Avatar, tanto os slides como também a aula gravada, certo? Só um momentinho. Vocês estão conseguindo visualizar os slides aí? Vocês podem me confirmar? Vocês Sim. estão... Sim. Sim. Beleza, então vamos... Sim. Ótimo, perfeito. Então vamos começar, gente. Sempre igual eu gosto de fazer, né? A gente faz uma revisãozinha, lembrando dos últimos assuntos que foram abordados, né? Nós falamos na primeira unidade sobre ciência, tipos de conhecimento, conhecimento científico, senso comum. Falamos também de conhecimento filosófico, histórico, enfim. Já na segunda unidade, nós iniciamos falando sobre pesquisa, né? O conceito de pesquisa, falamos também dos tipos de pesquisa. E agora nós estamos falando sobre... falamos, na verdade, também sobre fichamento na última aula. E agora nós vamos falar sobre... deixa eu ver aqui, tem mais gente querendo entrar na aula. Deixa eu só admitir aqui o pessoal. Pronto. E nessa aula nós vamos falar sobre resumo e resenha, né? Na última aula nós falamos sobre fichamento e nessa aula nós vamos falar sobre resumo e resenha. Vamos nessa. Vamos compreender o que é o resumo, o que é resenha, certo? Vamos apresentar a estrutura dos textos que vão ser adotados nos nossos trabalhos acadêmicos, certo? Vamos entender o que é resumo, o que é resenha, quais são essas características, os requisitos para fazermos um resumo, para fazermos uma resenha, certo? Seguindo sempre as normas da ABNT, conforme nós falamos na última aula, né, que todas as referências, citações, pontuação, paginação, tudo deve seguir as normas da ABNT, certo? Na aula anterior, nós falamos o que é a leitura proveitosa, falamos sobre os tipos de leitura, certo? Relação entre o estudo e a leitura de texto, pré-leitura, seletiva, crítica, leitura interpretativa, a elaboração de fichas para a organização das informações, falamos sobre fichamento, os tipos de fichamento, a normalização dos trabalhos acadêmicos, falamos também, certo? E nessa aula, é interessante nós falarmos de início sobre a redação de trabalhos científicos, certo? Como nós já aprendemos, deixa eu aceitar aqui mais um colega nosso, pronto, na sala. Como nós já aprendemos que é preciso ter uma leitura bem precisa, né? Uma boa leitura, é preciso ler bem, né? E para isso nós envolvemos as técnicas de leitura, conforme nós vimos na última aula, né? A utilização de estratégias para registrar as informações que vamos colher na leitura, certo? Então, é interessante todos esses conceitos anteriores para a gente começar a produzir os nossos textos acadêmicos. Na próxima unidade, nós vamos falar sobre projeto de pesquisa. Na última unidade, nós vamos falar sobre artigo científico. Então, todo esse processo tem ideias concatenadas, tem ideias que se seguem num ritmo preciso, certo? Então, agora nós vamos aprender como elaborar textos científicos. Nessa aula, especificamente, o resumo e a resenha, certo? Primeiro nós vamos falar sobre o resumo, depois nós vamos falar da resenha. Mas antes de tudo, é preciso entendermos como nós vamos fazer a nossa redação do trabalho científico, certo? De logo é interessante anotar que é necessário a leitura de diferentes textos, certo? Para ampliar o nosso conhecimento sobre os conceitos que pretendemos aprender, né? É necessário essa leitura de diversos textos para aprender diversos conceitos em sua profundidade, né? Em sua inteireza, ok? E aí, no final da pesquisa, vai ter a necessidade
da divulgação, da comunicação dos seus resultados. E é aí que entra a redação do trabalho científico, certo, pessoal? E a elaboração desse texto não é uma coisa simples, certo? Não é uma coisa simples. Eu vou disponibilizar para vocês, inclusive, após a aula, os slides, a aula gravada e também um texto de apoio, certo? A arte da escrita científica. E lá tem um passo a passo fantástico sobre como elaborar um texto científico. E a elaboração desse texto, como dizia eu, não é uma simples remendo de frases, né? Que eu posso colocar no texto. Não é uma simples sequência de frases, costumo dizer, um emboleiro de palavras. Não, é preciso que haja uma unidade, uma coesão e uma coerência, certo? Todas as partes do texto devem estar ligadas, indicar uma direção. Por isso, exige determinadas habilidades ao seu produtor, a quem está escrevendo, certo? Então, o texto, pessoal, conforme está no slide projetado, ele precisa ser bastante claro, sob pena de não conseguir atingir seus objetivos. Então, uma linguagem muito rebuscada, muito, podemos dizer, muitas vezes técnica, né? Abusando da técnica, isso prejudica o texto, certo? O texto, ele é uno, e o que define ele, conforme está projetado no slide aí, não é a quantidade de palavras que o compõem, mas o fato de ser uma unidade de significados. Então, eu não vou ficar colocando no meu texto inúmeras palavras difíceis, né? Rebuscando o meu texto para dizer, eu sei, eu sou conhecedor de muitas palavras. Não, isso vai deixar o texto, pelo contrário, muito pobre, né? Porque muitas vezes uma única palavra ela tem muitos significados. Então, a depender do contexto, a palavra que você está utilizando, ela muitas vezes vai estar fora de contexto. Ela não vai estar precisa naquele texto. Não vai estar de acordo com a unidade de entendimento do seu texto. Então, é necessário que o texto tenha uma unidade, uma coesão e uma coerência. Um texto incoerente, ele traz uma leitura prejudicada. Aquele que está lendo, de logo ele já vai perceber a incoerência do seu texto, não vai querer aprofundar a leitura, não vai querer seguir na leitura. E isso é ruim, certo? Isso é muito ruim. Vamos avançando. Um aspecto muito, muito, muito importante, né, para elaborar um texto, certo? É pensar como vamos organizar o nosso texto, certo? E aí é preciso que se recorra a um esquema que se dê uma visão de totalidade, certo? Os textos exigidos como forma de comunicação nos meios acadêmicos, eles seguem determinadas estruturas e em algumas situações estabelecidas pela ABNT, né, pela normalização. É o caso, por exemplo, do resumo, que tem seus requisitos, do artigo científico, né, do artigo de conclusão de curso, do projeto de pesquisa, que inclusive podemos elaborar, certo, depois de estudá-los. Então, tem que se seguir uma orientação que é estabelecida pela normalização, né, pela ABNT, certo? Seguindo ainda um aspecto muito importante que deve ser observado e compreendido é sobre o estilo que você vai adotar no seu texto. Na verdade, o seu estilo de escrita, certo? Como nós já falamos, a orientação é que o texto seja conciso, objetivo, coerente, correto? E para isso, a escrita que nós vamos utilizar, certo? A forma que nós vamos escrever é uma forma impessoal no tratamento do assunto. A escrita, ela é um tipo de criação e aí cabe a sua criatividade. O estilo, ele vai dizer, certo? Que é como cada um vai escrever o seu texto, o jeito que cada um vai se expressar, certo? Como é que você foi influenciado para escrever esse texto? Qual é o seu estilo de escrita? Qual é o seu processo pessoal de criação, certo? Alguns são mais diretos, objetivos.
Outros brincam com as palavras. Aí eu cito como exemplo, né, e nos deixou ontem, Moraes Moreira. Ele escreve os seus cordéis de uma forma muito criativa. Ele brinca com as palavras, né? É um artista, podemos dizer assim, inigualável. Foi um cidadão que marcou a cultura do nosso país, e ele tinha um estilo próprio de brincar com as palavras. Então, outros são extremamente formais, intensos, né, com a leitura um pouco mais pesada, no entanto, muito importante. Então, a partir da nossa leitura, a partir de conhecimento de textos, né, de outros processos de criação, é que nós vamos elaborar, é que nós vamos criar, na verdade, o nosso estilo de escrita, certo? No entanto, sabemos que não há um único jeito de transmitir a mensagem, embora a escrita científica, que é aquela que nós baseamos aqui, que nós estudamos aqui, ela deve apoiar em algumas regras. E essas regras previstas também nas normas da ABNT, certo? Então, a criatividade está aí, ó, conforme está no livro de vocês. É atender um estilo pessoal, que nós vamos criar a partir dessas leituras, desse aprendizado, certo? E os requisitos que a escrita científica exige, certo? Então, a primeira orientação para a elaboração do texto se refere à sua estrutura. Você deve, então, antes de começar a escrever, pensar como vai organizar o seu texto, certo? Para isso, a orientação é que você recorra a um esquema que lhe dê uma visão total. Em geral, os textos exigidos como forma de comunicação nos meios acadêmicos, ele vai seguir uma determinada estrutura e, em algumas situações, estabelecidas pela normalização, conforme eu comentei com vocês, certo? Essa normalização lá na ABNT. Vamos seguindo. Já apresentei isso para vocês também, sobre o estilo, né? Que os textos devem ser concisos, objetivos, de forma impessoal. Está aqui nos slides, certo? Vamos lá. E nós temos também que como seria essa escrita, né? Como é que eu vou desenvolver, professor, a minha escrita? Como é que eu posso trabalhar ela? Pessoal, não tem outro jeito. Quanto mais se escreve, melhor nós vamos desenvolvermos a nossa escrita. Mais vamos aprimorar a nossa escrita. Mais vamos ter ainda mais desenvoltura para escrever. Então, é um processo simples. É leitura e escrita. Leitura e escrita. É ler seguindo as etapas de leitura, que é muito importante. E após isso, escrever. É ler e escrever. Não tem outro jeito. A partir da leitura que nós vamos criar o nosso vocabulário, aumentar o nosso vocabulário. Então é interessantíssimo que tenhamos isso em mente, que quanto mais escrevemos, melhor vamos desenvolver a nossa escrita. Desenvolver o estilo é um processo, portanto, contínuo e pode-se afirmar infinito. E algumas dicas nós podemos seguir, né, ainda nesse tema. Primeiro, procure ser simples sem ser simplista. O que é isso, Vinícius? Eu não posso reduzir o meu texto a ser um texto simplista. No entanto, ele pode ser simples, né? Ele não precisa ser rebuscado, uma leitura difícil, né? Pense sempre nas necessidades daquele que está lendo. Quem é que vai ser o seu público-alvo? Quem é que está lendo o seu texto? Quem é que vai ler o seu texto? Então pense nas necessidades desse leitor. Seja específico, certo? Recorra sempre a dicionários, gramáticas. Isso é muito importante, pessoal, porque é aí que nós vamos aprender as novas palavras, certo? A forma adequada de escrever. E uma questão interessantíssima: não recorra, não copie e cole o texto de ninguém. Isso é plágio, certo? E plágio é o quê? É copiar um outro texto de uma outra pessoa. Então, se eu não fizer uma citação correta, isso é plágio, certo? Então, se eu copiar e colar de um texto e dizer que aquele ali é meu, não, está totalmente errado,
certo? Aqui vocês vão encontrar na página de vocês, no livro, vocês podem até acompanhar, é interessante que vocês acompanhem, na página 98 do livro de vocês, né, do KLS. Então, pessoal, se uma pessoa não faz uma citação correta, conforme a norma da ABNT determina, é plágio, certo? E isso é errado, o seu texto ele não é aceito na comunidade científica, certo? A norma da ABNT estabelece a forma adequada de se fazer a citação, certo, pessoal? Então, é aí que nós devemos nos aprofundar, né? Estudar. É a norma da ABNT que nos vai expor essas regras, esses requisitos. Então, o que seria, então, Vinícius, a citação? A citação, conforme a norma da ABNT explica, é você mencionar a informação que você obteve de uma outra fonte, certo? E você colocou no seu texto. E essa menção pode ser direta ou indireta, mas as formas de citação nós vamos aprender mais adiante, certo, pessoal? De início, feita toda essa abordagem sobre a redação de um texto científico, vamos aprender um pouquinho sobre o que é resumo, certo? O que é resumo. Deixa eu adicionar aqui mais um coleguinha de vocês na aula. Pronto. O que seria, então, resumo? Pessoal, resumo é uma apresentação sucinta e ordenada das ideias do texto que você leu. Então, você lê um texto e você quer fazer um resumo, você vai apresentar de uma forma sucinta e ordenada de ideias sobre o texto que vocês acabaram de ler, né? Sem utilizar a citação, certo? Sem utilizar a citação. É um dos requisitos do resumo. E o resumo é um tipo de trabalho muito solicitado nos meios acadêmicos, certo? E muitas vezes ele não é muito bem entendido. Por quê? Porque o resumo, ele pode ser de duas formas. O resumo como parte de um trabalho técnico-científico e um resumo como trabalho acadêmico. As duas formas de resumo são completamente diferentes, certo? Quem já fez um trabalho científico, uma monografia, um artigo científico, vai poder entender melhor. Porque no artigo científico, na monografia, por exemplo, vocês têm logo de cara, depois da capa, contrato capa, todos aqueles requisitos que exige a norma da BNT, vocês têm um resumo, certo? Que é nada mais, nada menos do que uma forma de apresentar o seu texto, né? De uma forma sucinta, né? E ordenada, certo? Então, nós temos o resumo como parte de um trabalho técnico-científico, que é esse que eu citei agora, e nós temos também o resumo como trabalho acadêmico. Enquanto nesse primeiro tipo de resumo, que ele é como trabalho acadêmico, parte de um trabalho acadêmico, nós temos que ele é seguido de palavras-chave, né, quantidade de palavras. Nós temos também o resumo numa língua estrangeira, certo? Nós temos as palavras-chave em língua estrangeira. Ele faz parte de uma estrutura textual. Lá na frente vocês vão entender como é que se escreve um artigo científico e vocês vão ver que o artigo científico tem várias partes. E uma das partes, por exemplo, do artigo científico é o resumo, certo? É o resumo. E ele segue-se de palavras-chave, certo? Segue de palavras-chave em língua estrangeira. O resumo, ele também, além da língua portuguesa, ele tem que vir numa língua estrangeira, muito usual é o inglês, certo? E o segundo tipo de resumo, que é aquele como trabalho acadêmico, ele é um trabalho acadêmico propriamente dito, certo? Que, ao contrário do primeiro, ele não tem uma quantidade de palavras definida, certo? E aqui vai uma observação que as professoras Gisele Santos, Nicelmara Molina e Wanda Dias, no seu livro Orientações e Dicas Práticas para Trabalho Acadêmico, elas trazem uma observação. A observação: tem que ter, no resumo, o cabeçalho, a instituição de ensino, curso, período, turma, disciplina, professor, aluno, né?
É utilizado em trabalhos simples, geralmente redigido à mão pelos alunos. Quando o professor exige um trabalho dentro das normas técnicas, devem ser utilizadas capa e folha de rosto. Pessoal, vocês têm um exemplo de resumo no livro de vocês, ok? Vocês têm um exemplo de resumo no livro de vocês. Vocês podem até acompanhar por lá também. E sempre no início desses trabalhos, né, de um resumo, por exemplo, deve constar a referência completa da obra estudada, certo? Então, o resumo, ele é um tipo de trabalho, conforme dito, muito solicitado e vai ser muito solicitado de vocês ao longo da trajetória acadêmica. Então, por exemplo, lá o professor de Direito do Trabalho ou Direito Penal solicitar de vocês o resumo de um capítulo de um livro ou de um livro, né? Vocês já vão saber que o resumo é uma forma sucinta de apresentar as ideias do autor, né? E que deve seguir também as normas da ABNT, ok? Certo, pessoal? E essa própria norma da ABNT, ela estabelece que o resumo é uma apresentação concisa das partes de um documento e o caracteriza em crítico, indicativo e informativo. Então, aqui nós já estamos vendo aqui diversas formas de resumo. Ó, um resumo crítico é aquele redigido por especialista, com análise crítica de um documento, também chamado de resenha, que nós vamos aprender mais à frente ainda na aula de hoje. Então, quando se falar de resumo crítico, vocês já associam com resenha. Quando, nesse resumo crítico, analisa apenas uma determinada edição entre várias, denomina-se recensão. Quando se formula um julgamento sobre o trabalho, é a crítica da forma, no que se refere aos aspectos metodológicos. Então, nesse tipo de resumo, que também é conhecido como resenha, o autor ele vai permitir uma crítica, um comentário, uma opinião à obra que está sendo estudada, a metodologia que foi adotada, a técnica que foi apresentada. Esse é o resumo crítico, certo? Que nós vamos aprender mais à frente ainda na aula de hoje. Nós temos também o resumo indicativo. Indica apenas os pontos principais do documento, não apresentando dados qualitativos, quantitativos. De modo geral, não dispensa consulta original. Então, se vocês fizerem um resumo indicativo, o leitor, além de ler o resumo de vocês, que vai ser um resumo indicativo, ele vai precisar consultar a obra principal, porque vocês não, nesse resumo, não vão apresentar dados, sejam eles quantitativos ou qualitativos. Já no resumo informativo, ele vai informar ao leitor as finalidades, metodologia, resultado, conclusões do documento, de tal forma que este possa, inclusive, dispensar a consulta original. Então, o leitor, aquele que vai ler o resumo de vocês, um resumo informativo, eles, lendo o resumo, eles podem não consultar o texto original, porque aquele resumo de vocês já vai ter apresentado todos os requisitos do texto principal, certo? A metodologia que foi adotada pelo autor, os resultados que ele obteve, as conclusões que ele obteve no seu texto, certo? Tudo o que ele apresentar no texto de forma reduzida vai ser apresentada no resumo. Neste resumo, se tem todas as informações principais do texto. E aí nós temos as regras gerais de apresentação do resumo. Primeiro, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões dos documentos, certo? A ordem e a extensão desses itens depende do tipo de resumo, se ele é informativo ou indicativo. Vinícius, Oi. tem uma pergunta aqui de Jane, só um momento. Ótimo. Ela não está conseguindo falar aqui, não? Pode perguntar. Ela está sem microfone. Ah, ótimo. Perfeito. Tranquilo. Pode perguntar. Ela quer saber se o plágio vigora nos trabalhos não publicados. Pronto. Gente,
Boa pergunta que vocês fizeram aí. Vamos lá explicar de novo o que é o plágio, certo? O que é considerado plágio? O que seria considerado plágio? Plágio é o quê? É o texto original reproduzido exatamente como aparece no livro e não é referenciado, certo? Ou seja, você vai copiar e colar as informações do texto em seu texto, certo? É o texto reproduzido exatamente como aparece no livro que está sendo pesquisado ou estudado por vocês. E aí, é proibido colocar as informações de outro livro exatamente igual? Não, não é proibido. No entanto, tem que ser feito da forma certa. Tem que ser feito da forma certa. E como é que é feito da forma certa? Seguindo as normas da ABNT. A citação, certo? E aí, o que eu indico para vocês? Né? Como é que... A pergunta foi, e os trabalhos não publicados? Seria plágio? Para que você vai utilizar esse texto, então? Né? Para que você vai utilizar esse texto? Eu vou responder com uma pergunta. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um Word e copiar as informações de um texto aqui no meu Word. Você vai utilizar esse texto para quê? Né? Para que você vai utilizar esse texto? Se você for utilizar, por exemplo, em sua pesquisa científica, você vai ter que referenciar. Se você for utilizá-lo num fichamento, por exemplo, você vai ter que referenciá-lo porque você precisa saber de onde está saindo aquilo. Porque numa consulta futura, né, por exemplo, você vai precisar saber, de onde eu tirei isso? Quem foi que escreveu isso? Né? E se você for usar em um trabalho seu depois, ou indicar para uma outra pessoa, né, você vai ter que referenciá-lo da forma correta. Então, copiar de um autor é plágio, certo? Copiar as pesquisas é plágio. É como se fosse roubar uma ideia. É como se fosse roubar um bem, certo? E é uma ofensa ao direito autoral, certo? Então, é interessante nós analisarmos esse tema de uma forma bem atenciosa, porque é bem sensível, né? Eu vou ter aqui só para mim, isso é plágio, né? Isso é plágio. Então, aí é interessante também olhar o tema na esfera civil, né? Ou o enquadramento dele como crime contra o direito autoral previsto lá no Código Penal, certo? Então, é interessante fazermos essa análise, certo? Mas, aqui vai uma dica. Toda a citação, toda a cópia que vocês fizerem de um outro texto, de uma outra bibliografia, coloque a citação, porque um dia vocês podem precisar, certo? Faça a referência da forma correta, da forma que é exigida, para a gente não, após isso, cair no erro de referenciar um texto, né, imaginando que não se tem um autor, mas que tem um autor. E isso é muito prejudicial para o nosso texto. Então, de logo, a minha orientação é que façam as citações de forma correta, conforme a norma da ABNT preceitua. Vinícius, mas eu vou usar só para mim. Não, mas mesmo assim faça do jeito correto, certo? Para não cairmos depois nesse erro, certo? De ter plágio em nosso trabalho, certo? Ok, Daniela? Pergunta para a Jane aí se tá. Ok, mas ela tem outra pergunta. Dizer. Como estudo pessoal, então é melhor fazer o fechamento? Ótima observação. Eu super indico um fichamento. Super indico um fichamento. E assim, indico também o fichamento de citação. Claro, fazendo todas as referências conforme nós falamos na última aula, certo? Seguindo as normas da ABNT. É um auxílio importantíssimo, Jane, Daniela e demais colegas, para o nosso estudo. Fazendo um fichamento, nós podemos guardar em nossos arquivos, seja ele
manuscrito, ou seja ele digitado, né, digitalizado, podemos guardar as ideias de outros autores que podemos utilizar futuramente, certo? Seja na confecção de nosso trabalho acadêmico, seja numa peça processual, por exemplo, né? Seja num artigo científico que podemos escrever. Então, uma forma de organização do nosso trabalho e super indico o fichamento. Também o resumo é muito importante, né? Eu super indico também o resumo como forma de organizar as nossas ideias e as informações que são colhidas. Correto? Belezinha, Daniela? Belezinha, Jane? Certo, pessoal? Beleza, professor. Quem qualquer dúvida pode me interromper. Estou aqui à disposição de vocês. Gente, então vamos avançando. Vamos apresentar aqui algumas regras gerais, né, retiradas da norma da ABNT, que são interessantíssimas, sobre o resumo. Entendendo, né, antes de tudo, que o resumo apresentamos aqui de duas formas. O resumo como trabalho acadêmico, né, e o resumo como parte de um trabalho técnico-científico. Então, aqui, o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão desses itens depende do tipo de resumo e do tratamento que eles vão receber no documento original. O resumo deve ser precedido sempre do que, aqui a pergunta de Jane, a pergunta de Daniela, o resumo deve ser precedido da referência do documento, certo? Com exceção, claro, do resumo inserido no próprio documento, né? Aí não preciso. Mas, fazendo o resumo como trabalho acadêmico, ele deve ser precedido sempre da referência. Tem até um exemplo no livro de vocês, certo, pessoal? Avançando. O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, afirmativas e não de uma enumeração de tópicos. Então, o resumo ele não vai ser um remendo lá de frases, um remendo de tópicos, não. O resumo ele é composto de uma sequência de frases concisas, ideias bem trabalhadas, né? É um texto bem uniforme, não é? É um texto bem coerente, certo? Recomenda-se o uso de um único parágrafo no resumo. Então, o resumo, Vinícius, tem vários parágrafos? Não. A recomendação é que o resumo tenha um parágrafo único, certo? Avançando. A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do documento. Um exemplo seria de resumo. O presente trabalho tem por finalidade descrever isso, certo? O presente escopo tem por finalidade descrever o ambiente, né? O presente trabalho, ou seja, a primeira frase ela deve ser impactante, explicando já o tema principal do documento, qual a finalidade desse documento. E aí, a seguir, deve-se indicar informação sobre a categoria do tratamento. A memória, o estudo de caso, a análise da situação, né? O que de fato se tem no texto e aquilo que pretende ser resumido. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular, pessoal, certo? Então, por exemplo, neste texto, discutem-se os múltiplos isso, né? Tem-se que. Então, é interessante, é importante o uso do verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular. As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão, palavra-chave. Então, após o resumo tem que ter lá, palavra-chave, certo? Lembrando também que deve seguir as normas da ABNT para a confecção também dessas palavras-chave, certo? Quanto à sua extensão, os resumos devem ter, aqui agora, atenção aos resumos como parte de um trabalho acadêmico. Né? Quem já fez monografia, quem já fez artigo científico aqui, já vai entender melhor, um pouquinho mais fácil, né? Que nas suas teses, dissertações, monografias, sempre tem lá, como parte desses trabalhos, o resumo. Né? Então,
a extensão desse resumo, ó, de 150 a 500 palavras por de trabalho acadêmico, certo? Seja ele tese, dissertações, monografias, certo? E relatórios técnicos científicos de 150 a 500 palavras. De 100 a 250 palavras de artigos de periódicos. De 50 a 100 palavras, os destinados a indicações breves, certo? E os resumos críticos, por suas características especiais, não estão sujeitos a limite de palavras. Nós vamos ver mais à frente, quando tratarmos de resenha. Ok, pessoal? Certo? E aqui no livro de vocês, ó, tem a seguinte citação. Receba. Ocorre que, na elaboração de um artigo, monografia ou TCC, o resumo é item obrigatório e deve ser apresentado exatamente como prevê a norma, inclusive no que se refere à quantidade de palavras e às palavras-chave, certo? Portanto, importa fazer essa diferenciação. Os resumos, como no sentido de instrumento de trabalho e atendimento ao solicitado por alguma área do conhecimento, podem ter algumas modificações em sua formatação. Porém, mantém-se o conceito conforme a norma o define. Então, ó, gente, é importantíssimo isso aqui, ó. Na elaboração do seu artigo científico, da monografia, do seu TCC, o resumo ele é um item obrigatório. Tem que ter o resumo, certo? E ele deve ser apresentado conforme as normas da ABNT explicitam, ok? Belezinha? Então, é interessante fazermos essa diferença de um estudo, de um resumo como parte de um trabalho científico, conforme falar para vocês, e um resumo como um trabalho acadêmico, certo? Um resumo como um trabalho acadêmico, que aí vai se seguir o cabeçalho, as referências, enfim, conforme foi explicitado. Medeiros ainda explica que o resumo é a apresentação, ó, sintética e seletiva de um texto, no qual devem ser preservadas as ideias desse autor, o chamado texto-fonte. Então, portanto, o autor do resumo não pode interferir nas ideias do autor do texto e tampouco apresentar juízo de valor, concordando ou discordando. Então, quando vocês fizerem o resumo, vocês não podem dizer, ó, este autor concorda com o que foi dito no texto tal, tal, tal. Este autor discorda da ideia apresentada. Este autor critica a forma como foi apresentada essa ideia, né? No que se refere a isso, isso e isso, este autor entende de outra forma. Não, o resumo não se trata desse juízo de valor, certo? Essa não é a finalidade do resumo. Resumir é o que? É sintetizar as ideias de um autor expressas num texto. E sua finalidade é apresentar o assunto central do texto, os seus objetivos, os resultados, as conclusões que o autor pretende apresentar. Embora se deva respeitar as ideias do texto original, ó, isso não significa mera repetição de frases, como cópia do autor, como cópia do que o autor escreve. Né? Eu não vou repetir o que o autor está escrevendo no texto, porque aí seria uma citação. Isso não é um resumo. O resumo é com suas palavras, sem criticar, sem fazer juízo de valor, no entanto, resumindo, sintetizando as ideias do autor do texto, certo, pessoal? Apresentando de uma forma sintética e seletiva as ideias do autor, apresentando de uma forma sucinta e ordenada as ideias centrais do texto que está sendo lido. Correto? Então, para resumir o texto, você pode seguir alguns passos, lembrando que o resumo, ó, exige mais leitura do que escrito. Quais são esses passos? Está no livro de vocês também. Vamos nessa. O primeiro passo é fazer uma leitura geral do texto, como forma de conhecer a sua finalidade. E aqui se indica, né, as fases de leitura de texto, né, a leitura informativa, a leitura seletiva. Nós temos aqui também, ó, depois de buscar responder o seguinte, na verdade, buscar responder os seguintes questionamentos. Primeiro, quem é o autor? Quem é que está escrevendo esse texto? Certo? Qual é a ideia que ele defende no texto? Do que trata cada parte do texto? Qual é a opinião do autor do texto? Isso eu falei, pessoal, tudo na aula passada, sobre a leitura. Conhecer, de fato,
Quem é que está escrevendo o texto? Qual o contexto que ele está sendo, que ele foi inserido, certo? Quais as ideias que ele está defendendo nesse texto, né? Qual é a opinião do autor do texto? Né? Isso tudo é importante porque vai ser necessário na confecção do resumo. E uma sugestão é fazer uma síntese de cada parágrafo do texto, de maneira que nós vamos absorver as ideias principais e descartar as ideias secundárias, certo? Que não vai interferir na ideia principal, no sentido principal da mensagem que está querendo transmitir, certo? Vamos avançando. E aqui nós temos o resumo, né? Ó, que interessante, o resumo do resumo. Ó, resumos são textos autônomos, fazem uma apresentação concisa dos conteúdos de outro texto, certo? Possui uma organização que reproduz a organização do texto original, certo? Com o objetivo de informar o leitor sobre esses conteúdos, e cujo enunciador é outro que não o autor do texto original. Então, eu leio um texto, certo? Por exemplo, um texto de Marilena Chauí, e vou fazer um resumo de do capítulo 2 do livro Convite à Filosofia de Marilena Chauí. Então, eu vou ter que apresentar quem é Marilena Chauí, quando ela escreveu esse texto, quais são as ideias que ela está apresentando nesse texto, certo? Organizar o que ela apresenta nesse texto. Tudo isso eu vou fazer no meu resumo, para que tenha como objetivo informar o leitor, certo? Sobre o conteúdo que eu pretendo, né, apresentar sobre esse texto, ok? Então, pessoal, alguma dúvida sobre o resumo? Bem fácil, bem tranquilo, certo? Alguma dúvida sobre esse tópico? Ô, professor, a palavra-chave aí seria o quê? Pronto, ótima pergunta também. O que seriam essas palavras-chave? Ó, lembrando que esse tipo de resumo é aquele como parte de um trabalho científico. Então, lá na sua monografia, na sua tese, na sua dissertação, lá no seu mestrado, no seu doutorado, uma parte do seu trabalho vai ser o resumo, certo? Você vai ter que apresentar a capa, a contracapa e também o resumo, certo? O resumo é uma parte do seu trabalho científico. E o que seriam essas palavras-chave, certo? Pessoal, as palavras-chave também é importantíssima, certo? Porque elas vão ser termos, certo? Que vai facilitar a busca do texto, certo? Vai facilitar a busca do texto. Então, ao elaborar o resumo na língua portuguesa, por exemplo, você é obrigado a colocar as palavras-chave, que são expressões que vão representar o conteúdo daquilo que você está pesquisando, certo? Esses termos, eles são chamados também de descritores, certo? E não podem eles ultrapassar mais de 5 para cada resumo, certo? Então, as palavras-chave, na verdade, elas também seguem as normas. Na verdade, tem uma leve discussão, né? Uma leve discussão. A ABNT não estabelece regras, mas sim práticas que servem de modelos para a confecção dos trabalhos científicos, né? Então, nessa forma, nós temos que as palavras-chave, elas são expressões que vão representar o conteúdo da pesquisa científica, certo? E ela vem logo abaixo do seu resumo, certo? Então, geralmente de 3 a 5 palavras-chave, ok? Tranquilo? E as palavras-chave, desculpa, elas têm que ter ligação com o tema que está sendo apresentado, com o tema que está sendo investigado, certo? Então, eu não posso colocar lá qualquer palavra. Não, tem que ter ligação com o texto, tem que ter ligação com o trabalho que você está desenvolvendo na sua monografia, no seu trabalho de conclusão de curso, né, no seu TCC. Correto? Beleza? Bom, professor,
Diga. Quem está Então, falando? você sempre fala aí. Então, no resumo, ele exige mais da leitura do que vem da escrita, né? Perfeito. É Luciano, né? É. Diga, Luciano. Era isso que eu ia dizer. Perfeito, meu irmão. Você está corretíssimo. Podemos dizer, é porque eu considero a leitura muito, muito importante, né? Então, o resumo ele visa mais a leitura do que a escrita. Então, é uma capacidade de síntese que você tem que ter, certo? Você tem que ter uma capacidade de síntese muito grande. Como é que você adquire isso? Lendo e escrevendo. Você está correto, Luciano. Perfeita a sua observação. Gente, mais alguma dúvida? Mais alguma questão? Podemos avançar para falar sobre resenha? Então vamos avançando. Qualquer coisa vocês podem me interromper. Gente, resenha. O que seria então resenha? Resenha é um tipo de resumo crítico, conforme nós já vimos, né, anteriormente, ainda na aula de hoje. Certo? É um tipo de resumo crítico que vai permitir o quê? Comentários, relatórios, opiniões, julgamentos de valor, comparações com outras obras da mesma área e avaliação da sua quando comparada a outras do mesmo gênero. Quem diz isso é Andrade, certo? Então, no resumo crítico, na resenha, permite comentários e opiniões, inclui julgamentos de valor, comparações com outras obras da mesma área, certo? Então, opiniões sobre a obra que está sendo estudada. Então, o autor acrescenta que a resenha é também conhecida como recensão crítica. E o seu objetivo é o quê? Resumir as ideias de uma obra, avaliar as informações que são apresentadas, a maneira como estão dispostas e justificar a avaliação feita. Nesse tipo de resumo crítico, né, que é a resenha, é necessário ter uma atenção especial, porque nesse modelo de texto, o autor tem que ter propriedade naquilo que ele está falando, certo? Ele não vai poder fazer uma crítica a um outro texto, ele não vai poder emitir um juízo de valor, uma opinião, daquilo que ele não tem conhecimento, daquilo que ele não tem profundidade para falar sobre, certo? Então, é interessante que se tenha uma profundidade acerca do tema para se poder fazer essa resenha, essa recensão crítica, certo? Alguns autores explicam que a resenha pode ser descritiva e crítica, uma vez que o seu objeto pode ser tanto um texto quanto uma obra cultural. Então, pode-se fazer um resumo, uma resenha sobre um texto, sobre uma obra cultural, um romance, uma peça de teatro, um filme. Vocês podem acompanhar muito em alguns sites que determinado cidadão fez uma resenha sobre um filme. Se tem uma resenha sobre uma obra de arte, sobre um texto. Então, a resenha ela pode ser feita de várias formas, certo? E a diferença principal é que a resenha descritiva dispensa a apresentação do resenhista, ao contrário da resenha que exige essa apreciação, certo, pessoal? Tem-se que a resenha não é um resumo, mas sem resumo não existe a resenha. Isso porque o resumo faz parte da estrutura da resenha. Então, na resenha, nós temos que estruturalmente deve-se descrever as propriedades da obra, as credenciais do autor, resumir o seu conteúdo, apresentar a metodologia que nela está sendo empregada, certo? Expor os quadros de referências em que o autor se apoiou, certo? A narração, por exemplo. E para elaborar esse texto, esse modelo de texto, devemos seguir alguns passos importantíssimos, certo? Então, para elaborar essa resenha, o autor ele precisa ter, primeiro, domínio do assunto, conforme eu expliquei para vocês. Tem que ser adquirido por meio de leituras, estudos e pesquisas. Como é que eu vou ter domínio sobre o assunto? Conforme nosso amigo Luciano acabou de citar. Somente adquirido por meio de leituras. Eu tenho que ler para poder conhecer com profundidade um tema. Eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar. Uma vez que
temos que ter entendimento para poder expor o quadro de referência no qual o autor do texto se apoiou. E aí, para podermos avaliar a obra, para podermos fazer um juízo de valor sobre a obra, certo? Então, quanto à estrutura, orienta-se que a resenha ela apresente dois elementos. Um elemento pré-texto e um elemento de texto, certo? No elemento pré-texto, nós temos que identificar, nós temos que fazer a identificação bibliográfica e o título, certo? E no texto, nós temos que apresentar o quê? Primeiro, as credenciais do autor, certo? As informações sobre o autor, a formação acadêmica, a nacionalidade do autor, o resumo da obra, ó, interessantíssimo, importante, certo? É onde vai se responder de que se trata o texto, quais as características principais do texto, exige algum entendimento, algum conhecimento prévio para entender, descrever os capítulos ou parte da obra. É interessante também ter que ter como requisito o quê? As conclusões do autor, certo? Apresentar as conclusões que o autor chegou, a metodologia que foi utilizada, que métodos e tipos de pesquisa que foi utilizada, quadro de referências do autor, que teoria serve de apoio ao autor, a crítica do resenhista, certo, pessoal? O comentário crítico, aqui é o corpo da resenha, ó, é o julgamento da obra do autor, a contribuição da obra, as ideias principais, as ideias originais, o estilo do autor, de modo a observar se ele é conciso, objetivo, se ele é simples, se ele é sucinto ou não, se ele é profundo, certo? Isso tudo na crítica do resenhista. As indicações do resenhista, certo? O resenhista explicará a quem está endereçada a obra e se pode ser adotada em algum curso. Inclusive, é interessante vocês até olharem no livro de vocês, nós temos lá um exemplo de resenha, certo? Nós temos um exemplo de resenha, vocês podem até acompanhar no livro de vocês. Acredito que esteja na página 101 e seguintes, certo? Do livro de vocês. Certo, pessoal? E quanto à formatação, a resenha vai seguir aquela definida pela normalização. E quanto ao título, terá um título próprio, diferente da obra resenhada, certo? Pois se trata de um outro texto, de um outro autor. Perceba que aqui eu não estou fazendo um resumo, eu estou fazendo um texto sobre um texto que eu estou estudando, certo? Então, por exemplo, eu quero fazer uma crítica, né, emitir um juízo de valor acerca do texto, do capítulo, na verdade, do livro Convite à Filosofia de Marilena Chauí. Esse meu texto, ele vai ter o quê? Ele vai ter um título próprio, diferente da obra resenhada, certo? Então, por exemplo, contribuições da filosofia no texto Convite à Filosofia de Marilena Chauí. Perceba que é um novo título, certo? Então, tem que ter um título próprio, diferente da obra resenhada, pois se trata de um novo texto, de um texto de outro autor. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Certo? Alguma dúvida sobre resenha? Interessante também que a resenha... professor, então eu não vou poder fazer uma resenha, tendo vista que eu não tenho conhecimento aprofundado sobre um assunto. Claro que não. Vocês podem fazer uma resenha. É um desafio que vocês podem alcançar, que vocês podem enfrentar, certo? Mas para isso exige-se, né, conforme nosso amigo Luciano pontuou, exige-se muita leitura, exige muito estudo para podermos emitir uma opinião. Então, por exemplo, eu quero fazer uma resenha sobre um texto de prisão em segunda instância, né? Ou então redução da maioridade penal. Mas como é que eu vou fazer uma resenha de um texto de determinado autor
sem ter fundamento para isso, sem conhecer o tema. Eu não vou ficar lá verbalizando palavras, frases de efeito, uma narrativa sem conhecer o assunto. Não, eu preciso Ô, estudar. Vini, Oi, e se eu diga-me. fazer uma resenha de um filme? Aí eu Ótimo, posso, né? perfeitamente. Você vai, ótimo, Carol, né? É, Carol. Pronto, Carol, perfeito. Vimos que a resenha ela pode ser feita de um texto, de uma dissertação, de uma obra cultural, de um filme. Correto, Carol? Para isso, né, é necessário a gente conhecer, primeiro, o autor, o diretor do filme, né, quem criou o filme, enfim, para entender o que ele quer trazer de mensagem. E aí, desse ponto, fazer uma resenha sobre o filme. Você está correta. Então, eu quero fazer, por exemplo, uma resenha do filme Django, ou então Os Oito Odiados, de Quentin Tarantino. Né? Então, para isso, eu tenho que conhecer Quentin Tarantino, tenho que conhecer o estilo de filme dele. Né? Então, ele divide o filme em atos. Né? Então, eu tenho que saber como é que ele faz os filmes dele, como ele fez o filme que eu pretendo fazer a resenha, para daí fazer emitir uma opinião, emitir um juízo de valor. Certo, Carol? Beleza? Certo, beleza, entendi. Professor, então a gente pode se dizer que um resumo é praticamente a mesma coisa que resenha? Não, vamos lá. Ó, vou voltar. Quem perguntou? Estela. Estela, tudo bem? Ó, a resenha, conforme está no slide projetado aí, ó, a resenha não é o resumo. Mas sem resumo não existe a resenha. Por quê? Porque dentro da resenha, conforme eu expliquei para vocês aqui, ó, vocês vão ter que fazer um resumo da obra. No entanto, a resenha ela não é um resumo. Mas sem um resumo não existe a resenha, certo? Porque o resumo ela faz parte da estrutura da resenha. Lembra que eu falei aqui, ó, a estrutura da resenha, ó, nós temos aqui credenciais do autor, resumo da obra. Nós temos que fazer um resumo das principais ideias do texto, para só a partir daí podermos fazer a nossa crítica ou emitir a opinião, certo? Então, dentro da resenha, nós temos um resumo, certo, Estela? Ok. Gente, avançando, ó, como sempre, nós temos aqui umas atividadezinhas, certo? Vamos responder aí 3 questões que está inclusive no livro de vocês, conforme eu sempre venho trazendo, certo? Para vocês fixarem o assunto da aula de hoje. Vocês estão conseguindo visualizar aí a primeira questão no slide? Sim. Ótimo, vamos lá responder. Sim. 10 minutinhos aí, 5 minutinhos para responder, para a gente comentar também cada alternativa, certo? Vamos lá. Bem fácil, bem tranquila. Não significa que vai estar assim na prova, tá, gente? Ô, Vini, você falou de prova aí. Diga, amiga. Nossa prova vai ser semana que vem. Não, Vai não. ser. Não, Vai não. ser não? Não, não. Ó, depois aqui da atividade, eu vou explicar para vocês tudo direitinho. A nossa prova vai ser no dia 28, tá? Semana que vem é feriado, dia 21, tá bom? Tá bom, obrigada. Mas eu vou, no final da aula, eu vou explicar como vai ser a nossa avaliação, certo? Podem ficar tranquilos. Eu acho que é a letra C. Ótimo. Daniela, né? Tá anotado aqui. Também C. Vixe, será que vocês acertaram? Vou nascer também. Beleza. C também.
Certo, tá Eu valendo. concordo Também com vou na você. C. C. Certo. Então vamos lá, vamos responder, já que todo mundo está falando aí, né? Vamos ver se vocês acertaram. Ó, a leitura é uma das condições para que se desenvolva uma boa escrita. Uma das exigências requeridas à profissional na atualidade é a de que saiba também se expressar por textos escritos. Orienta-se que o autor seja simples sem ser simplista. O que isso significa? Que seja objetivo, mas rebusque na linguagem para demonstrar domínio e conhecimento? Não, pessoal. Isso não é aceito, certo? Isso não é adequado no texto científico, certo? Esse texto rebuscado. É necessário, pessoal, que sejamos simples, sem ser simplista, conforme está na questão, que pensemos nas necessidades do leitor, que sejamos específicos, certo? Que criemos o nosso próprio estilo de escrita, né? Certo? Então, é necessário que se evite essa forma rebuscada de escrever, certo? Então, essa daí tá cancelada. B. Adotar um estilo rebuscado, recorrendo a termos complicados e expressões elaboradas. Não, também não, tá errado. Vamos lá, letra C. Utilizar uma linguagem objetiva e concisa, sem palavras ou expressões irrelevantes, sem deixar de apresentar detalhes importantes. Vamos deixar ela para o final. D. Não utilizar exemplos ou números que podem confundir o leitor que não tem um domínio sobre o assunto. Não, no seu texto você vai explicar, certo? Pensar que o leitor está no mesmo nível e com os mesmos interesses que você. Isso favorece a escrita, pois dá liberdade ao autor. Nem sempre quem vai ler nosso texto vai estar no mesmo nível, né? Vai ter a mesma instrução acadêmica. E aí, voltando para C, pessoal, utilizar uma linguagem objetiva e concisa, sem palavras ou expressões irrelevantes, sem deixar de apresentar detalhes importantes. Quando falamos da alternativa A, já explicamos a C, né? Devemos ser conciso. O que é ser conciso? É aquele que fala, que diz muitas coisas com poucas palavras. Devemos ter desenvoltura, que é a capacidade de criar algo com bastante facilidade. Devemos também ser específico, certo? Pensar nas necessidades de quem está lendo, certo? Então, ter essa linguagem específica, ok, pessoal? Ter objetividade, ter clareza, ser completo, ser coerente, certo? Ser honesto no texto, certo? Ser versátil no texto, seguir um rigor no texto, né? Evitando erros de natureza técnica e muito menos ortográfica, ok? Tranquilo essa primeira questão aí. Vamos para a segunda, tá aí na tela para vocês. Bem fácil também, bem tranquila. Na letra B. Eu acho que é a letra C. A 1 C. e a 3 estão corretas. Pronto, tá anotado aqui. É a letra E, professor. Eu, A 1 e a 4. é um Porque, a 4. porque a 3, você já acabou de responder aí. Você acabou de responder a 3 pra gente. A 3 não é. Pode dizer, pode dizer. Sim. Pode dizer, quem estava falando sobre a alternativa 3 aí, pode falar. Aqui então para discutir, para debater. Foi Luciano? Pode dizer, Luciano, por que não é a 3? Você acabou de explicar, professor, que
Aqui ele fala, nunca utilizar palavras que não conhece bem. Mas essa aí não é obrigação de quem está defendendo conhecer as palavras. Tem que ser você que está elaborando. Perfeito, perfeito, perfeito. Então vamos lá, vamos responder a 2 também, ó. Quanto ao estilo na escrita, analise as afirmativas a seguir. 1. Mesmo que se busque um autor como referência, o ideal não é copiar, mas construir um estilo. Correto. Acabamos de falar, né, na aula de hoje que vamos criar o nosso estilo a partir de leituras, né, no processo de escrita. Só assim que vamos criar nosso estilo. Correto. 2. Escrever bem uma arte que leva tempo para aperfeiçoar e é acessível a poucas pessoas. Não, todos têm acesso a escrita boa. 3. Nunca utilize palavras que não conhece bem, pois pode confundir o leitor. Perfeito. Perfeita a observação de nosso colega Luciano. Né? Por quê? Eu não vou escrever no meu texto palavras que não conheço, certo? Porque posso descambar numa incoerência no texto. Posso transmitir uma mensagem, posso, na verdade, não transmitir uma mensagem para o leitor, certo? Então, posso usar de um conteúdo que o leitor não vai entender, certo? Ok? 4. É normal a primeira versão não sair bem e serem cometidos vários erros. Pessoal, super normal. Conforme eu expliquei para vocês na leitura também, é super normal na primeira leitura nós não entendermos, né, a leitura, tendo em vista a nova linguagem que está sendo apresentada, né, os novos textos que estão sendo apresentados. Então, é normal. E, igualmente, na escrita. Né? É super normal também essa primeira versão de seu texto ela não ser bem, não sair muito bem. Né? No entanto, não podemos desistir porque é um processo de aprendizado. Ele é contínuo. Então, devemos seguir nesse mesmo movimento. Certo? Então, a correta aí, 1 e 4. Certo? Tendo em vista que o processo de escrita ele é trabalhoso e exige tempo, exige dedicação daquele que está escrevendo, né? Exige muita leitura, muita atualização, muita busca de informação, certo? Até se construir o seu estilo próprio, né? O seu estilo pessoal, ok? Beleza, pessoal? Tranquilinho aí? Fácil? Alguma dúvida nessa 2? Não, né? Bem fácil. 3. Vamos lá responder essa questão 3 também, que está bem tranquila. E aqui é só para ver se a gente está lembrando das nossas últimas aulas. Vamos lá. D. D. Pronto, está anotado aqui D. Também acho que é D. Certo, está anotado aqui. Tá. Eu vou na D também. D. Vou na A. D. Certo, está anotado aqui também. Mais um tempinho aí para os colegas terminarem. Eu vou na D também. Certo. A D, está falando? Os colegas disseram que é a D. Professor, eu estou em dúvida aqui com a A. Mas deixa eu ver. Eu estou aprendendo. Tem mais um pouquinho, tem tempo, pode ficar tranquilo.
Podemos responder? Pode. Vamos nessa. Vamos lá. Ó, a questão diz o seguinte: a pesquisa bibliográfica pode representar uma forma, e nós falamos dela na última aula. No entanto, conforme falei para vocês, os assuntos são ligados, né? São interligados. Então, a pesquisa bibliográfica pode representar uma forma adequada de realizar a leitura e escrita de um texto. Então, preste bem atenção. A pesquisa bibliográfica pode representar uma forma adequada de realizar a leitura e escrita de um texto. Quais as contribuições da pesquisa bibliográfica para o estudo? Qual a importância, na verdade, quais as contribuições que a pesquisa bibliográfica ela pode dar para o estudo? Primeiro, os textos teóricos são instrumentos fundamentais na vida universitária. Correto. Por seu intermédio, os alunos se relacionam com a produção científica da área. E aí, pessoal, certa ou errada essa questão? Pessoal, essa resposta está certa. Os textos teóricos são instrumentos fundamentais na vida universitária. E, por seu intermédio, os alunos se relacionam com a produção científica de sua área. Então, vai ser por meio dos textos teóricos que vocês vão se relacionar com a produção científica na área de vocês, certo? Então, os textos teóricos são instrumentos fundamentais na vida universitária, na vida do acadêmico. Então, a correta está. Mas vamos lá, a B. Sua contribuição é relativa, uma vez que nem sempre o aluno necessitará de realizar estudos bibliográficos para desenvolver uma pesquisa. Não, está errado. Conforme nós falamos na aula 2.2, a contribuição da pesquisa bibliográfica ela é muito importante para desenvolver uma pesquisa, certo? C. Somente quando se tratar de produções atuais, as fontes mais antigas em nada têm a contribuir. Totalmente errada. As fontes mais antigas é o que serve de fonte para os autores atuais, né? Então, as fontes antigas são importantíssimas e é onde se até orienta-se a pesquisa também, certo? D. Quais as contribuições da pesquisa bibliográfica para o estudo? Pode contribuir muito, se estivesse sendo articulada a uma pesquisa de campo. Somente uma pesquisa de campo? Há outro tipo de pesquisa? Não pode? Claro que pode. Não há razão para um estudo bibliográfico sem levantamento empírico. Não. A pesquisa bibliográfica ela pode contribuir muito se estivesse sendo articulada a inúmeros outros tipos de pesquisa. Certo? Então, por isso que não é AD. Nem sempre isso acontece. As ciências exatas dispensam os estudos bibliográficos. Falso. Está aí a prova, nossa colega Daniela, que é da área de exatas também, e vai poder nos dizer que o estudo bibliográfico, as pesquisas bibliográficas é importantíssimo também nas ciências exatas. Correto, pessoal? Correto. Gente, alguém tem alguma dúvida? Tem alguma observação? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma observação, estou aqui disponível para vocês, tá? Sim, vou falar aqui da avaliação. Vou falar da avaliação. A nossa avaliação vai ser no dia 28 de abril, certo? Porque dia 21 de abril é feriado. Então, a nossa atividade avaliativa, que vai valer 1.000 pontos, ela vai ser disponibilizada no AVA no dia 28, terça-feira, às 13 horas, certo? E ela deve ser entregue por e-mail até às 22 horas do mesmo dia, do dia 28 de abril. Então, vocês iam lá para a sala fazer a prova, né? Pronto, não. Agora vocês vão fazer da casa de vocês, certo? E ela vai estar disponível no AVA, certo? No dia 28, a partir das 13 horas. E ela vai ser entregue por e-mail, né? Vocês vão mandar por e-mail para mim, até às 22 horas do mesmo dia, certo? Do mesmo dia, do dia 28. E é uma atividade avaliativa, ela vai ficar disponível na seção 2.4 do AVA, certo? Dia 28, lá na seção 2.4 do AVA, vocês vão encontrar ela a partir de 1 da tarde, né? A partir das 13 horas, certo? E
vai consistir de um estudo dirigido, certo? Quais são os assuntos? Os assuntos da primeira e da segunda unidade, da seção 1.1 até a seção 2.4, até essa aula de hoje, certo, pessoal? E aqui, e demais informações, o nosso coordenador vai estar enviando para vocês no WhatsApp, certo? Eu vou estar encaminhando também para nossa colega Daniela, e ela vai estar colocando no grupo de vocês também, certo? Essas demais informações. Então, dia 28... Oi? Vai estar disponível em qual sessão? Na sessão 2.4, certo? Não entendi. Eu já elaborei um texto, eu vou disponibilizar para o coordenador do curso, ele vai comunicar para vocês, e vou disponibilizar também para a nossa colega Daniela, que ela vai disponibilizar no grupo de vocês também, certo? No WhatsApp, com todas as informações, tudo belezinha, todas as explicações. Correto, pessoal? Não tem dificuldade, vai ser bem tranquilo, bem fácil, certo? Os assuntos que nós demos em sala de aula e também aqui nas nossas aulas online também, ok? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma observação, estou aqui disponível para vocês, tá? Cortou um pouco aqui. Você vai postar no dia 28, às 13 horas, né? E Pronto. a gente vai responder para enviar que horas? Pronto, vamos lá. Dia 28 de abril, a partir das 13 horas, vai estar disponível no ambiente virtual de vocês, na sessão 2.4. E vocês vão ter até as 22 horas desse mesmo dia, do dia 28, para me mandar por e-mail, certo? O e-mail eu vou mandar nesse texto para vocês, tudo belezinha, podem ficar tranquilos. Então, vocês vão ter aí 9 horas para fazer essa avaliação, certo? Vocês vão ter de 1 da tarde até as 21h59 para fazer e me enviar no e-mail, certo? Vai ser bem tranquilo, bem fácil, a partir de todos os assuntos que nós falamos em sala. Assuntos, unidade 1 e 2, da seção 1.1 até a seção 2.4. Certinho? Certo. Beleza. Pessoal, alguma dúvida, alguma observação? Estou aqui à disposição de vocês, se tiverem alguma dúvida, alguma observação. Se não, boa noite, tudo de bom para vocês, bons estudos. Qualquer coisa, estou disponível também em WhatsApp, e-mail, enfim. Boa noite. Ok, boa noite, Vitor. Boa noite. Boa noite. Ok, boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, doutores.